Coronel Telhada, vou lhe falar, não tá fácil não o negócio, hein? Boa tarde. Eu não sabia que existia essa leva de crimes também, que eles acabam encomendando que residência que deve ser assaltada? Oi, Kátia, boa tarde, Alex, boa tarde a todos que nos assistem. Infelizmente, o Brasil está nessa situação, onde nós vemos aí o vagabundo criminoso agindo à vontade, que nós precisamos urgentemente, há anos nós temos falado, é um endurecimento das leis, um endurecimento das penas, porque, infelizmente, o criminoso, ele não teme mais a polícia e também não teme a justiça, porque ele sabe que se ele for preso amanhã depois, a audiência de custódia coloca na rua, se ele for condenado a 1 ano, 2 anos de pena, ele tem visita íntima, ele tem saidinha, ele tem uma série de vantagens. Mas, para combater essa situação, Kátia, o cidadão tem que estar alerta também, porque infelizmente não dá para confiar na justiça e a polícia, teoricamente, está de mãos amarradas também. Agora, com o nosso novo governador, Tarcísio, está endurecendo, está trabalhando forte com a polícia junto ao novo secretário de Segurança Pública, mas ainda está muito longe do necessário, está muito aquém do necessário. Agora, até que a gente consiga ter a segurança fazendo parte da vida da gente, como a gente pode agir, até para esse senhor, agora que falou, agora eu vou pensar o que eu vou fazer para proteger a minha casa. Como a gente proteger, quais os cuidados que a gente tem que tomar quando vai entrar em casa, quando vai entrar num apartamento, quando vai andar na rua, o que fazer? Primeira coisa que a pessoa tem que ter sempre em atenção, Kátia, quando você mora numa casa, não é o caso do apartamento, vamos falar da casa, né? Você tem já acesso direto na rua. Primeira coisa é ficar atento na rua, se tem pessoas paradas próximo à sua porta, se estão debaixo de uma árvore, se tem uma pessoa parada há muito tempo na esquina, ou aquela pessoa não mora na rua e está lá parada, vai e volta, passa 2, 3 vezes. Teve qualquer suspeita, liga para o 190, passa as características dessa pessoa, que com certeza a polícia mandará alguém para abordar. Antigamente, você não tinha nascido ainda, mas antes de 80... Eu nasci em 69, faz tempo. Eita, nova ainda. Oxe. Antes de 88, nós tínhamos um crime chamado vadiagem, eu não sei se você lembra disso. Lembro. Que a pessoa que era pega na rua sem fazer nada, sem documento, ela era levada para o distrito. Infelizmente, isso acabou. Hoje o vagabundo ele pode ficar parado na frente da sua casa o dia todo, a polícia, mas mesmo assim é bom chamar porque a polícia vai chegar, vai abordar, vai identificar esse indivíduo, ele já vai saber que está identificado. Então, primeira coisa é evitar que esse cara fique na frente da sua casa, que é o caso que foi dito do japonês aí que talvez tivesse uma casa um pouco melhor, ou alguém de casa deu a pita, algum empregado, algum amigo, ou essas pessoas ficaram já de olho na vida desse senhor japonês aí. Então é importante, primeiro, essa atenção. Quando chegar em casa, ver se não tem ninguém parado próximo. Quando sair, ver se não vai ser seguido por algum outro carro, alguma motocicleta. Uma cautela que as pessoas devem ter também é evitar sempre fazer o mesmo itinerário, Kátia. Vir no mesmo local, no mesmo horário, quebrar essa rotina. Se você chega em casa, você liga para o seu marido, para o seu filho, para a sua esposa, estou chegando, abre o portão. Então, quanto menos tempo você ficar parado na porta de casa, melhor. Outras coisas que ajudam. O equipamento de vídeo monitoramento, você tem uma câmera que filme, isso ajuda que o indivíduo evite o crime. Não que ele vai evitar, mas ajude que ele evite. Muita gente tem cachorro, ajuda muito também. É sempre um obstáculo para o criminoso. Mas o principal... Mas posso lhe falar uma coisa? Hoje em dia, parece que a gente vive num reality show. As ruas têm até placa. Essa rua é monitorada 24 horas, né? Vizinhança, não sei o quê. E as próprias casas também com outras câmeras. O bandido, às vezes, olha para a câmera e ri, porque eles têm certeza da impunidade. E eu falei dos apartamentos também, porque muitas vezes o prédio que eu moro, por muitos anos eu morei numa casa. E por várias vezes eu ia entrar dentro de casa e o portão era grande, demorava para abrir. Eu vi uma moto que diminuía, um carro que vinha passando, eu dava a volta no quarteirão. Às vezes levava meia hora para conseguir entrar em casa. Mas falei, mas é mais seguro. Mas se meu vizinho não faz isso e não tem uma cerca de segurança e parece que não é contra a lei, não é permitido uma cerca elétrica, né? Parece que se o bandido morre e você ainda é processado... Aí o bandido vai na casa dele e já entra logo na minha, porque também tá mais fácil, vai só por dentro. Quer dizer, a gente não tem muito o que fazer hoje em dia, né? Realmente nós precisamos do endurecimento da nossa legislação. Lá em Brasília nós estamos trabalhando, batalhando por isso, mas é difícil, Kátia, porque muitos deputados não querem melhorar a lei. Parece que eles têm interesse que continue desse jeito. Mas por que eles têm interesse?
Ah, não sei, ou foram Estranho, eleitos né? porque não presta, ou foram eleitos porque não presta, ou realmente querem que a bagunça continue para fazer o que não presta. Mas São aí essas a duas gente... hipóteses que nós chegamos. Né? Mas aí a gente teria como resolver esse problema. É só tirar os seguranças que a gente paga deles. Foi pra gente. Então eles andam sem segurança, eles andam Segurança, sem carro blindado. Sem carro blindado, começam a andar de busão, a pé, de bike. Como em outros países é feito, na Inglaterra não é assim? Acho que na Holanda também é assim. Então é só fazer como os países de primeiro mundo. Agora, os políticos deixam de ter as vantagens, porque eles vão saber o que eles têm que oferecer para o povo, que é aquilo que eles veem, que eles precisam também, porque eles continuam na mordomia. Por que vão votar contra a bandidagem? Não vão, né? Exatamente. Infelizmente, nós precisamos de uma reorganização no nosso país, uma reorganização legislativa e uma reorganização também moral, porque muita gente esqueceu que está lá para trabalhar pelo povo, está trabalhando por si. Isso é muito grave. O importante é que o cidadão entenda que ele tem que ter algumas cautelas, mas que ele confie na polícia. O que você falou da câmera, realmente, o vagabundo até olha para a câmera e dá risada, mas ele está identificado. A hora que ele for abordado... Olha só esse caso. O Alex separou pra gente, né, Alex? Sim. O senhor estava na rua filmando. Estava filmando uma manifestação aqui em Bertioga. O seu Lauro Lima, de 72 anos, de repente está com o celular gravando a manifestação, foi ali, ó. Bandido pegou o celular. Só que tá na live ainda, coronel. Ó. Tá na live e a cara dele tá aí, do bandido. O bandido. Nem sabia. Correu e ao vivo. E a cara dele aparecendo. Um canalha, Olha que canalha. Olha lá, mas se a gente pegar um frame, quer dizer, um takezinho só desse vídeo, uma imagem congelada pra você em casa entender... Congelado. Você consegue ver a cara da pessoa? Dá pra saber quem é. Então, aí não é fácil de encontrar a pessoa. Eu não consigo entender porque a polícia às vezes demora tanto pra encontrar. Então, mas o que acontece, Kátia? Eu que fui policial 33 anos na rua, tranquilamente. Quando você pegar esse canalha, primeiro, ele já não vai estar mais com o celular. Então já não é flagrante, ele vai ser detido para averiguação. Mesmo que ele seja, vamos supor até que ele seja pego com o celular e preso em flagrante, amanhã ele vai para audiência em custódia. E por causa de um celular, sabe o que o juiz vai falar? Que é um roubo de menor potencial ofensivo. Amanhã esse canalha está na rua, Kátia. Roubando mais. Absurdo. Brasil está o paraíso dos criminosos. Nós precisamos mudar essa realidade. Aqui em São Paulo nós temos inclusive um programa chamado Vizinhança Solidária. Sim. Eu não sei se você conhece, já ouviu. Onde os próprios vizinhos se policiam, se acautelam, veem quem entra na casa do outro, observam carros parados na rua. Isso é importante também. Não, é importante, mas aí a gente está fazendo, na verdade, algo que é uma obrigação do Estado. A gente está fazendo o trabalho. Oferecer segurança. Porque está na Constituição brasileira que é a obrigação do Estado oferecer... É o dever do Estado oferecer, quer dizer, dar segurança a todo e qualquer cidadão brasileiro. A gente está com o João Leite ao vivo. Vamos ver se conseguiram prender nosso repórter ou não, aquela criatura. E aí, João, conseguiram prender o bandido? Não. Oi, Kátia, boa tarde a todos que acompanham o Melhor da Tarde. Não, Kátia, ainda não. O bandido Trapalhão, mesmo com as imagens que vocês estão mostrando aí nos estúdios, Trapalhão porque ele roubou o celular do idoso de 72 anos, do seu Lauro, que estava lá na manifestação, correu e mostrou a cara, né? A fuça dele está estampada, mas infelizmente a Secretaria Estadual, né, de Segurança Pública do Estado de São Paulo ainda não conseguiu, né, não teve essa notícia, não atualizou pra gente a prisão dele, que deve acontecer nas próximas horas, porque não é cabível ele mostrar a cara e ainda ficar impune. Ele que se atrapalhou na live do seu Lauro, de 72 anos, e acabou mostrando o rosto dele agora, com o Melhor da Tarde, mostrando pro Brasil inteiro. Que as autoridades, então, corram atrás deste homem, que não deve estar tão longe assim, porque pegou ali em Bertioga. O caso aconteceu no centro da cidade, Kátia. Então, muita gente ali, o seu Lauro fazia uma manifestação ali, né? Exato, fazia ali a filmagem da manifestação dos moradores na Praça 19 de Maio, centro da cidade, movimentação ali grande, e ele na cara de pau, pegou o celular do idoso e saiu correndo. Não contava com a situação que o celular estava fazendo uma transmissão e a cara dele foi estampada. Mas infelizmente as autoridades ainda não capturaram ele.
que logo, nas próximas horas, isso deve acontecer. Lamentável, né? Porque aqui nas cidades da Baixada Santista, a gente tem noticiado muitos casos assim, verdade. Viu, Kátia? Não tá fácil para ninguém. Não tá Inclusive, fácil. a vítima, um idoso de 72 anos, que passa bem, viu, Kátia? Graças a família disse que só foi o bem material, mas ele está bem, já fez um boletim de ocorrência, que é muito importante, registrar o boletim de ocorrência, para que não tenha aí mais dor de cabeça. Agora, aguardar para ver se pega o cara, se pega esse mal acabado e também devolve o celular do seu Lauro, né? Não querendo ser pessimista, João Leite, um beijo para você, mas você de casa também, pra você entender. Viu só a coronel Telhada disso? Mesmo que ele seja pego, ele já passou o celular para frente, então já não é flagrante. Ele vai chegar lá, o delegado vai falar, mas ele pegou só um celular, é um crime pequeno, vai pra rua de novo. E começa tudo de novo, né? Ô, Kátia. Diga. Esse indivíduo tá a pé ou tá de bicicleta? Ele tá a pé, ele corre bem, tá a pé. Me parece que tá de... Eu acho que ele tá de bicicleta pela velocidade dele, viu? Não, acho que não. Você sabe que ele tava a pé, coronel. Que era a pé. Bicicleta. Tava a pé? Bicicleta? Era bicicleta, João? Bicicleta. Tava de bicicleta, ele fugiu em alta velocidade, inclusive. Jesus. O olhar clínico do coronel não engana, né, coronel? Olha, sabe o que acontece? Gente, o que acontece é o seguinte, o que tá tendo furto e roubo de bicicleta é absurdo. Por quê? Olha só a situação. Você sabe que o cara é ladrão, mas ele não tá fazendo nada, ele tá andando de bicicleta. O que a polícia pode fazer? Nada. Pode abordar o cara, pedir documento, mostrou, acabou. A hora que o cidadão tá na rua, ele passa, dá um tapa, pega o celular, sai de bicicleta, mesmo você correndo atrás, você não pega o cara. E dificilmente, a menos que tenha um policial ali que consiga ir atrás de moto ou de carro e prender esse canalha aí, para pegá-lo em flagrante. Sim. Mesmo assim, que eu falei, mesmo com o risco da audiência de custódia, isso não interessa, tem que prender o canalha. Mas esses canalhas de bicicleta estão aterrorizando o estado de São Paulo. Só que a justiça, que eu falei, a nossa lei é totalmente errada nesse aspecto. É o Brasil inteiro assim. É o Brasil inteiro. Nós vamos ter que trabalhar forte. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar forte, a gente não pode desistir. Mas para os policiais é enxugar gelo, né? Porque você enxuga aqui, enxuga ali, mas tem que enxugar. E mais do que isso, e a gente tem que se unir para a gente ter as mudanças necessárias nas nossas leis. Porque se depender só... teimoso, viu? Eu também faço parte. Eu faço parte dessa categoria de teimosia, eu também sou ótima. Vamos ver uns relatos aqui, Alex? Vamos, chefe. Tá chegando perguntas aqui para ver o coronel ajuda a gente. Boa tarde, Kátia. Meus pais moram na mesma casa desde sempre e a segurança não é das melhores. O que faço para auxiliar nisso e convencê-los a mudar? Olha isso. Oh, meu Deus. O que pode fazer para melhorar a casa dos pais? Ou então, o certo seria convencer os pais a se mudarem? Eu convenci minha mãe a mudar, quer dizer, tentaram entrar na casa dela, ela morava sozinha, isso há 4 anos atrás, e a gente obrigou ela a mudar, porque senão ela ia estar na casa até hoje. Ô, Kátia, você fala em como convencer os pais a mudar de casa? Então, eu não convenci, a gente obrigou minha mãe, depois quase tentaram entrar. Se souberem, me avisa, porque a minha mãe é a mesma coisa. Hoje minha mãe está doente, está em casa. Mas, olha, esse negócio de idosos é uma preocupação muito grande, né? Menino. Porque os idosos não só têm o perigo de ser roubado ou furtado, ter algum problema em casa, como tem o problema deles caírem, se machucarem. Sim. Já aconteceu, infelizmente, de pessoas morrerem sozinhas dentro de casa e a família só vê no dia seguinte ou horas depois. É muito grave isso. Então, a gente convencer um idoso a sair de casa, porque nossa hora vai chegar também, não é uma situação fácil sair de casa. Mas o que tem que fazer? Ou ter um celular constante com a pessoa, ligar de 2 em 2 horas, ligar de hora em hora, se possível, passar no mínimo 1 ou 2 vezes na casa dos pais, porque a gente não tem como arrancá-los da casa deles, que é um direito deles, né? Mas tem que ter essa cautela, porque realmente é muito perigoso, não só por causa de crime, mas numa queda acidental, num mal súbito, a pessoa tem que estar assistida. Minha mãe morava numa casa desde que a gente era adolescente, há 5 anos atrás, mais ou menos, 4, 5 anos atrás. Ela estava em casa de madrugada, ela nunca quis sair da casa, para um apartamento nem nada. Aí foram uns noias, chacoalharam a janela da varanda dela, tentaram entrar pela porta, ela chamou a minha irmã, que foi até lá com a polícia, e aí ela ficou com medo. E a minha mãe saía para caminhar 1 da manhã. Nossa. Eu falava, mãe, não pode negócio desse. Agora ela mora no apartamento e depois de tudo ficou com medo. Então, quer dizer, a gente tem que ficar atento para também chegar e falar a realidade. Às vezes a gente quer esconder, né, Cirila? Fale a realidade. Vamos ver mais uma pergunta aí? Olha, muitas perguntas chegando, Kátia. Tem aqui o Fernando falou uma coisa interessante, ó. Aqueles seguranças de rua funcionam igual funcionavam antigamente, coronel? Olha, é o seguinte, o problema do segurança de rua, sempre que o que ajuda é bom. Por exemplo, você tendo uma pessoa na rua,
voltada para atenção na rua, como é o caso desses seguranças. Eles normalmente conhecem os moradores, eles conhecem um pouco da rotina do morador, sempre ajuda. Mas lembrando que esses seguranças hoje também não estão armados, não têm permissão para andar armados. A lei não favorece o trabalho do segurança, por incrível que pareça, a lei acaba facilitando o trabalho do bandido aqui no Brasil. A triste realidade é essa. Mas o que puder acrescentar para pôr um obstáculo na ação dos criminosos é sempre válido. Eu creio que ajuda sim. Eu acho que dificultar é sempre melhor, né? Bom, tem mais uma pergunta aí? Tem uma pergunta rapidinho, uma observação. A Anne falou pra gente, lembra aquela cena da moto? Sim. Ela disse que é muito comum, ó. Brasília e Goiânia é o chamado bate-volta, que a gente mostrou o racha. Sempre tem aquele racha? Ela é de lá, a Anne contou pra gente. Não sabia não, hein? Bom falar. Agora aqui em cima, ó, a Suelen. Kátia, aquelas cercas elétricas para muro adiantam? Você falou aqui já, hein? Então, as cercas elétricas são permitidas? Eu ouvi dizer... Se a pessoa, se o bandido morre, a gente paga o preço disso. É aquela situação. Mesmo eu, policial, se eu troco o tiro com bandidos e mato o bandido, eu vou pagar, vou responder por isso. O que acontece é o seguinte, essas cercas elétricas, elas não podem ter uma voltagem que mate a pessoa, que deixe a pessoa presa. A cerca elétrica é para evitar que a pessoa se firme para pular o muro. Por exemplo, o que aconteceu muito no passado. Você tinha uma cerca elétrica de alta voltagem numa parede, e a criança ia pular para pegar uma bola. A criança morreu assim. Sim. Não tem como justificar. Então, realmente, existe a cerca elétrica numa voltagem que ela não permita que a pessoa agarre no arame para subir. Mas não chega a matar a pessoa, nem deixar a pessoa grudada. Então, para isso que você tem que ter uma firma especial, uma empresa especializada que mexa com isso e faça a coisa correta. Porque se machucar a pessoa, causar uma queimadura, por exemplo, se causar a morte, com certeza vai responder por lesão corporal ou homicídio, não há dúvida disso. E nessa hora, o bandido, até que vai fazer isso, tem problema cardíaco, porque eu já vi uma vez, lembra, uns anos atrás? O cara morreu, quem encostou na cerca, feita direitinho a cerca elétrica, o bandido morreu e o dono da casa foi responsabilizado. Homicídio e lesão corporal. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu com um sargento meu na rota. Jura? Ele foi abordar um bandido, ele foi abordar o bandido, e a rota chegando, né? Você tem que chegar, aquela abordagem, deu aquela abordagem de rota, o bandido tomou um susto e morreu. Ele era cardíaco. A equipe respondeu pela morte, não pelo homicídio, mas pela morte. Lógico que não foi condenada, nada, não houve... Mas, enfim, há um procedimento, há um inquérito que é feito, né? Infelizmente, a justiça, ela exige e necessita disso. E quando você mexe com segurança, você pode acarretar, assim, ferimentos no criminoso ou até a morte dele. E você tem que estar preparado para responder por isso também. Por isso que tem que fazer dentro das normas. Tudo certinho. Queria agradecer demais a sua participação, Coronel. Espero mais vezes aqui no Melhor da Tarde. Vou passar para você de casa. Já está convidado. O Instagram do Coronel, @coroneltelhada. Vai lá que ele também tem dicas ótimas de segurança e como você se prevenir. Porque, minha cara, até que a situação mude das leis do nosso país, o que a gente mais pode fazer é isso, é se prevenir. Um beijo, viu, Coronel? Ótimo dia, ótima semana. Obrigado, Kátia. Beijo. Abraço a todos. Beijo, Coronel. É ótimo, né?